Perfeito. Vamos lá. Nós estamos no capítulo 10. A Bíblia é a Thompson Almeida, edição contemporânea. Apocalipse 10, capítulo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava um arco-íris. O seu rosto estava como o sol e as suas pernas como coluna de fogo. Verso 2. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Verso 3. Em alta voz, como o ruge de um leão, tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar a sua voz. Verso 4. E, quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que esses 7 trovões falaram e não o escrevas. Verso 5. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão direita ao céu. Verso 6. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Verso 7. Mas no dia que Verso 7. Mas que no dia da voz do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou os profetas e seus servos. Verso 8. Então a voz do céu que tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Verso 9. Fui, pois, ao anjo e falhei-lhe. Pedi o livrinho e disse a ele: toma-o e comi. E ele fará amargo ao teu ventre, mas a tua boca lhe será como mel. Verso 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi, mas na boca era doce como mel, e tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Verso 11. Então foi-me dito: importa que profetize às vezes, importa que profetize a outras vezes acerca de povos, nações, línguas e reis. Amém. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Fala aí, Edna, começa você hoje, então. Eu tava lendo que esse texto, essa passagem aí, é mais um interlúdio, né? Entre a sexta e a sétima trombeta. E nesse interlúdio, né, ele vai apresentar uma mistura, né, do doce, do livrinho que é doce, né, e que se torna amargo no estômago. Eu achei isso interessante, né, porque ele está declarando aí nesse ponto, depois daquele terror da sexta trombeta, então vem um momento aí em que Deus revela, né? Fala através desse período de calmaria em que ele está falando com João. Não está falando do que vai acontecer, mas do que está no livrinho que eles apresentou para João. Eu achei interessante também que nesse versículo do 1 até o 4, ele faz uma descrição, a gente pensa que é Jesus, né? Ele fala, o teu cordeiro, que ele fala sobre o arco-íris na cabeça, o rosto brilhava como o sol. Se a gente vê alguns versículos atrás, né?
essa descrição que a gente viu, né? Desses, dessas definições que está nesse versículo de 1 ao 4. O pastor Hernandes Dias Lopes fala que alguns acham realmente que é Jesus, mas eu também acho que não é Jesus, porque é um anjo com os símbolos do céu. E por que que ele fala isso? Ele fala porque ele recebe uma ordem, né? E sempre quando aparece o cordeiro, de alguma forma, o povo é levado à adoração. E esse anjo, como um ser celestial, ele não é adorado, né? Então, eu achei interessante também que ele fala que era um anjo poderoso, envolto numa nuvem. Vocês lembram o que que é quando é uma nuvem, o que que é? Deus Quando presente, né? Deus presente, né? O Deus presente na nuvem, lá no deserto, quando entra fumaça no espaço do templo, né? Então, é a presença de Deus. Então, um anjo envolto pela presença de Deus. E aí eles falam, eu achei interessante também, eu não tinha visto isso com o arco-íris, sobre a aliança de não destruir a terra, né? Hum. Então, eu achei bem interessante essa questão do arco-íris na cabeça desse anjo, né? O rosto brilhava como o sol e seus pés eram como coluna de fogo, né? Então, a gente tem a impressão de que é Jesus por causa disso, né? Por causa dos pés Isso e mesmo. tal, né? É, Alguns quando eu acham li, mesmo que é Jesus, né? quando eu li eu acho que eu li umas 3, 4 vezes, né? Falei assim, mas parece essa descrição, porque é tudo isso que a gente já viu anteriormente, né? Mas Sim. quando ele fala um anjo forte, eu falei assim, não, não é isso, não. É. Diferente. Pois não? Alguém ia falar? Não? E o que significa? Bom, ele estava com um livrinho. Por que livrinho? Por que no diminutivo? Eu pensei, talvez, livrinho seria um espaço de tempo menor. Espaço de tempo? Por que tempo? Livro? Por que É que um você associou livro a tempo? livro da vida, eu entendia livro da Ah, vida, entendeu? entendi. Então, menor. Aham. Eu entendi, faz sentido também a sua associação. Mas aí não é, não, aí é um livro. Lembra que a gente estava falando de um rolo e de selos? Vocês estão lembrando disso? O que que a Sim. gente fez aí? A gente abriu 7 selos, né? E agora aparece um outro rolinho, um outro livrinho. O que que vocês acham que é esse livrinho? E por que está no diminutivo, né? Isso é muito interessante aí. Poxa, Não? A Mara vai falar? Não, então, eu ouvi também o pastor Hernandes falando sobre o livrinho, né? Que o livro que foi aberto por Jesus, o único, né, que podia abri-lo, é o livro com todo o conteúdo da história, né? E esse aqui é a parte que é destinada do Evangelho. Então, por isso ele é um livrinho. Isso que o pastor Hernandes colocou, que é a palavra, é a palavra de Deus, e por isso, né, tem essa. E ele é interessante porque quando fala para João comê-lo, né, isso também se repete na Bíblia em outros momentos, né, com Jeremias, com outros profetas que também engoliram a palavra, né, e aí se tornaram é, mensageiros, né? Então acho que nesse livrinho. Por que que é livrinho? Eu também não sei, Por que mas que é livrinho, né? Eu não me lembro da passagem de Jeremias, mas eu me lembro da passagem de Ezequiel,
né? Logo no começo do livro de Ezequiel, acho que é capítulo 3, ele vai falar sobre... Quer ver? Abre aí, vê se é 3 mesmo, gente, se eu não estou falando besteira. Acho que é Ezequiel 3, vamos ver. É o 3. Né? Lê aí o versículo 1. É, a voz me disse, filho do homem, coma o que lhe dou, coma este rolo, depois vai e fale ao povo. Então abri a boca e ele me deu o rolo a comer e eu para comer. Continua? Ele fala do estômago aí também. Filho do homem, e encha o seu estômago com ele. Disse a voz, quando comi, o sabor era doce como mel em minha boca. E em seguida ele disse, filho do homem, vá ao povo de Israel e transmita-lhe minhas mensagens. Não envio a um povo estrangeiro cuja língua você não entende, mas o povo de Israel. Perfeito. Não, Pode parar aí, Edna. Hum. Olha que legal isso aí. Foi até bom você ler um pouquinho mais, que eu não lembrava dessa referência dele falar aí, que era para o povo de Israel. Olha lá que o João já é diferente. Vê lá no último capítulo, no último versículo, perdão, depois que João come, olha o que ele fala ali. É necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Olha que diferença. Lá ele fala para Ezequiel: você vai profetizar, não vai para ser para um povo de outra língua. Você vai profetizar para um povo com uma língua que você conhece, né? E aqui não, aqui é para muitas línguas, muitos povos, né? Muitos povos, nações, línguas e reis. Então, olha que interessante que são duas profecias parecidas, né? Mas os destinatários são diferentes. Mas isso a gente vai ver lá no final. Agora, por que que é um livrinho? Olha, eu vou falar para vocês, vou dizer isso várias vezes, né? Eu vou falar para vocês aquilo que Jesus me revelou. Então, não sei aonde, que a fonte é Cristo. Eu não sei se tem outra pessoa, porque Jesus não revela só para uma pessoa, ele sempre vai revelando para o seu povo, né? Então, pode ser que apareça outras pessoas também falando isso. O rolo, o livro da vida, que a Odília até citou aqui muito bem, o rolo, o livro da vida, a história da humanidade, ela está na eternidade. A palavra de Deus escrita veio para nós. Então, por isso que não porque a palavra é pequena, mas porque é um livrinho humano, nesse sentido, entendem? É um livrinho. Isso aqui, para a eternidade, é um livrinho, é onde está o resumo, vamos dizer assim, da palavra de Deus, da história da humanidade, né? Então, ele existe, isso aqui que existe na cronologia é o pequeno livro, né? Não é o livro que conta toda a história da eternidade, mas é um pequeno livro. E eu achei interessante que esse pequeno livro ele estava aberto na mão do, do anjo. Vocês repararam nisso? É, Né? tinha na mão um livrinho aberto. Olha que interessante. Outra questão: o anjo estava com um pé no mar e o outro na terra. A gente já viu essa questão de mar e terra. O que significa isso? Todo, O todo o quê? É todo o quê? tudo que existe, né? Toda a terra, todo. Todo o poder, todo, né? Ele estava falando para todas as pessoas em todas as linguagens, né? A gente vai ver, por exemplo, quando a gente estudar as bestas, que o mar significa as nações fora do contexto religioso, né? As organizações, as instituições, né? Esse é o mar, é o que vem de fora. E a terra é a religião, o cristianismo, aí o que vocês é aquilo que você tem dentro do religioso, né? Esse anjo ele não está falando só para os da terra, ele está falando para para tudo, para todo tipo de poder, para todo tipo de instituição. Ele está falando para o mundo, né? Então, esse todo é isso mesmo, Mara.
Aí ele põe os dois pés ali, né, um em cada lugar, e ele dá um grito forte, como o rugido de um leão. Olha aí a voz dele de novo, por isso também muitos acham que era Cristo, né? Por causa desse rugido de leão, né? E quando ele ruge, o que que acontece? Os trovões, 7 trovões. Os sete trovões. Nós estudamos os sete trovões lá no começo, quem é que lembra? Quem que estudou sobre os sete aí, que pode lembrar e falar dos sete trovões? Não lembram dos trovões? Era tanto sete que a gente se perdeu com o número. Ai, ai. Estou procurando aqui. Bom, vamos pensar um pouquinho. Trovão, o que que é? Quando a gente fala na A voz, Bíblia de trovão. a voz de Deus. A voz de Deus. E por que são sete aí? Quem que é Sete normalmente não, associado a sete? Que tem a não, voz de Deus é associado a sete. não número de completude, de plenitude de Deus? Sim, mas dentro da Trindade, normalmente quando a gente associa a Trindade, quando a gente fala sete o quê? Que estava diante do trono lá, de Deus. Ó, é fácil. Deus é um, Jesus é um. E o outro? Estamos falando da Trindade. Espírito Santo. É Espírito Santo, não é isso que fala os sete Espíritos de Deus? Não fala isso lá, Eu né? estava pensando nisso, mas eu falei assim, acho que não é isso, não. Não, estava muito fácil, né? Então, muito fácil. Mas é isso mesmo. Olha para vocês verem que coisa interessante. O rugido do leão, como a voz de Cristo, né? E existe uma resposta do Espírito Santo. Isso é muito significativo, não é? Olha a cena toda aí. Ele é chamado lá para vir, ele desce com a presença de Deus, né? Porque ele estava na nuvem. Olha a presença da Trindade aí, que interessante. Ele vem investido da presença de Deus, da nuvem. Ele vem com símbolos da aliança de Deus com o homem. Ele vem com as provas da coluna de fogo, que se refere a Jesus. Ele vem com a palavra de Deus na mão, né? E ele está falando ao mundo inteiro, ele ruge como um leão e os sete espíritos respondem. Olha que magnífico tudo isso, né? Pensaram nisso? Tinham visto isso? Dessa forma, não. Dessa forma tão completa, tão sequencial, né? É. Então, esse anjo é esse interlúdio, como você disse aí, né? Eu falei que a gente ia ver da sexta para a sétima trombeta, a gente vai dividir em três pedaços, né? Foi semana passada foi um, esse era o segundo pedaço. Bom, na hora que os trovões falaram, ou seja, na hora que o Espírito Santo falou, né? A voz dos trovões falaram, o que que João correu para fazer? Para Ele escrever. correu para escrever, E o que que foi falado para ele? para não escrever. Por quê? Porque, olha, eu estava vendo aqui, os trovões são as únicas palavras em Apocalipse que elas não, que elas foram seladas. Por quê? Porque o homem não está preparado para ouvi-las. Mas João não era homem? Ou só João? Ah, então ele é o queridinho. Por isso que ele é o amado.
O santo vai falar? É a Editinha mimada de Jesus. As meninas brincam comigo, falam que eu sou mimada, viu? A mimadinha de Jesus. Por isso que eu estou brincando com isso. Só para ele, só para o João. Porque o Espírito que vai falar, Stella, Parte está aqui, escrita no livrinho, mas parte tem que ser revelação do Espírito Santo na nossa vida. Isso aqui é a palavra de Deus, é o livrinho que a gente come. Mas as revelações disso aqui vêm pelo Espírito Santo de Deus. Olha que legal. Falou É para tão, João? Falou. Falou para nós? Fala. Né? nossa, Pode falar. aqui parece tão complicado, mas é tão simples que a gente até se assusta com tamanha simplicidade. É simples. mas quando a gente lê a palavra e que Deus revela, a gente fica tão. Você fala assim, não, não é possível que é tão simples entender o que Deus está falando com a gente. E quando você passa para outra pessoa, a pessoa fala assim, você entendeu assim? Porque uma coisa ficou tão nítido, tão claro, né? É o É Espírito Santo isso mesmo. mesmo. Isso mesmo, Odília. Todas nós tivemos essa experiência já, não tivemos? Tá. Da revelação. Então, uma parte tá escrita, mas uma parte que não é que está selado porque o homem não está preparado, é porque o homem precisa estar cheio do Espírito Santo para entender. Ele precisa ouvir as 7 vozes, né? Cheio dos dons do Espírito para entender. Você ia falar, Angélica? Não, ou seja, o que ele falou para João, a gente só vai saber por revelação, né? Quando ele Porque fala com a é gente. interessante porque ele fala, eu ia escrever, né? Ele deixou tudo relatado aqui. Eu ia escrever, mas o Espírito já falou, guarda em segredo. É muito legal, né? A gente lê com essa atenção, né? Então, não está escrito o que Não foi está falado escrito. nesse versículo. Não está escrito. Né? Existe essa Exatamente. parte da revelação da palavra de Deus, a gente só obtém lendo a palavra de Deus. Uhum. Né? Essa interação da Trindade em nós, sabe? Do Deus Pai, Criador, que desceu, que virou carne, e que aí vem, né, na pessoa de Jesus, né? E aí, isso tudo está permeado pela revelação do Espírito Santo. Sim. Se E nós aqui não nessa, tivermos... Fala, desculpa. não, aqui nessa minha Bíblia aqui, da mulher, ele fala que o primeiro livro deveria ser aberto e esse livrinho deveria ser comido, indicando a assimilação total do seu conteúdo. Também está em Ezequiel 3:13 e Jeremias 15:16. As Ah, palavras, lá, lá. por isso ele fala, as palavras de Deus são doces como mel em sua boca, que também está no Salmos 19, no Salmo 119. Então, é essa história do comido que é o assimilado, né? É isso. Aqui, tem a parte material, não sei nem se a palavra é essa, né? Mas tem a parte material que a gente deve devorar. A gente deve se alimentar dela, né? Olha que interessante lá em Jeremias, eu fui procurar ver, né? Olha só como Jeremias fala. Quando descobri as tuas palavras, devorei-as. São minha alegria e dão prazer ao meu coração, pois pertenço a ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Olha que Amém. interessante. Lindo isso, né? É lindo isso. É uma conexão de João com a história da profecia, né? É muito bonito. E não só de João, uma conexão nossa com a história da profecia, né? Quando todas as vezes que um de nós fala sobre Cristo, aponta para Cristo, nós já vimos lá atrás que os 4 seres viventes e os 24 anciãos se dobram e glorificam a Deus. O que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, de olhar para um texto e falar, nossa, como era simples, né? É a ação do Espírito Santo em nós que nos conecta com o céu, e não só nós, como todo o céu glorifica a Deus.
né? A gente se sente parte da glória de Deus quando a gente consegue absorver, né? Mas vamos lá, guarde em segredo essas coisas, né? Aí vem o anjo. Então vamos lá, no 5. Então vi o anjo em pé sobre o mar e aí sobre a terra, ele levantou a mão direita para o céu. Isso significa o quê, hein? Levantar a mão direita para o céu. Já, é a palavra seguinte que está aí. Significa um juramento, né? Um juramento verdadeiro. Olha que coisa interessante. Ele jurou em nome daquele para todo sempre. Quem é o que vive para todo sempre? Jesus, que vive para todo sempre. Ele Isso. jurou em nome de Jesus. Alguns que acreditam que esse anjo era Jesus, ele fala que ele jurou por ele mesmo. Assim como Deus, no Antigo Testamento, não, por exemplo, para Abraão, não tinha para quem jurar, então ele jurou por ele mesmo, né? Então mostra que quem acredita que esse anjo era Jesus, acredita que ele jurou por ele mesmo, né? Quem não, quem entende que não era Jesus, que era só um anjo, então vai dizer que esse anjo jura em nome de Jesus ou por Jesus. É por causa da história de Jesus. Ele faz esse juramento. E qual que é o juramento? É, não haverá mais demora, Continua. disse ele. Quando o sétimo anjo tocar sua trombeta, o plano de Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou aos seus servos e profetas, os profetas. Né? A gente, não é que tem duas versões, mas a gente pode ver isso de duas maneiras. A vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, né? Não vai ter mais demora. Jesus vai vir, porque na sétima trombeta a gente vai ver isso. E também a segunda vinda de Cristo, não vai ter mais demora. Ele vai voltar, né? Dá para ver nessas duas circunstâncias. Como a gente está vendo do plano eterno, né? Parece que é uma circunstância só, mas podem ser, na nossa cronologia, essas duas circunstâncias. Não vai ter mais demora. O plano vai se cumprir, né? E aí a voz falou, aí depois desse juramento do anjo, a voz fala novamente, que é a voz de Deus, né? Vá, pegue o livro aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então a ordem vem de Deus para João ir. E João vai, né? Ele fala, então me aproximei do anjo e pedi o livro. E o que o anjo falou? Pegue e coma-o. Pegue e comam. E que mais? Ele falou que ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel em sua boca. Isso aí, o que significa? Ele está comendo a palavra de Deus. O que significa a palavra doce como mel na boca, mas que no ventre ou no estômago é amarga? Salvação e condenação, eu acho, né? Salvação e Salvação condenação. é doce porque ela traz a boa nova, mas é condenação também, porque se você não aceita, Verdade. É uma circunstância, isso aí. Acho possível que seja isso também. O que mais que poderia ser possível aí? Eu acho que o viver pode ser, porque a palavra, ela te constrange, né? Você viver ela também é difícil, né? Porque do mesmo jeito que ela é boa, ela traz uma parte boa, você viver ela, uma vida reta, com integridade é difícil. Então, assim, do mesmo jeito que a gente recebe ela, que ela é boa pra gente, a gente querer viver só a parte boa da palavra é bom, mas também tem a parte difícil de viver. Então, do mesmo jeito que a gente tem a parte boa, que é amar o próximo, que é viver as partes boas,
que é a parte do mel, tem do amar o seu inimigo, de fazer, então vem a parte do amargo, né? Que também tem que fazer, dar a sua face, ter que amar o inimigo, ter que fazer, então tem uma parte do amargo, né? Eu acredito que seja essa parte também. Não é só a parte boa do mel, tem a parte de quando é sentir, seria esses dois extremos, né? Eu acredito. Também acho. Acho que a Mara disse que é uma palavra doce porque traz salvação, mas ao mesmo tempo, para quem não acredita, traz condenação. Acho que o que a Odília diz também é uma palavra que é doce no paladar quando a gente lê, mas na vida ela não é fácil, né? Acho isso também. E eu pensei mais uma coisa, vamos ver se vocês concordam, né? É uma palavra que, quando eu recebo, quando eu aceito, por exemplo, a Cristo, quando eu entendo a história, é muito doce, é muito gostosa, né? A gente lê a Bíblia aqui, a gente fica emocionada, né? A gente fica, é muito, muito saboroso. Mas quando eu tenho que interiorizar ela, eu tenho que trazer mudança no meu interior, no meu ventre, eu sinto, como Paulo dizia, sinto dores de parto pelo outro, por mim. Por quê? A palavra de Deus, o confronto da palavra de Deus, não é para que a gente mude o outro, sempre é para que a gente mude a si mesmo. É sempre um conflito entre o nosso desejo, nosso reino e o reino de Deus. É aquela que a gente fala que é aquela escolha diária. Eu sei que o Senhor me salvou, eu sei que o Senhor é o meu provedor, eu sei que o Senhor é o que me sustenta, mas no dia a dia eu fico preocupada com a conta que eu vou pagar. Eu fico preocupada com o destino do meu filho. Eu fico preocupada com o meu marido no trânsito, né? Então, essa briga, ela causa um desarranjo. Sabe quando eu acho bacana, mais bacana do que no estômago, quando ele fala de ventre, que causa um desarranjo, né? A gente fica, não sabe se fica ou se vai, né? Eu acho que esse confronto, gostei da fala da Odília, mas tem muito mais a ver com esse confronto interior, eu acho, sabe? Com essa luta interior, essa briga no nosso estômago com a comida, aí no caso com o livrinho. O que vocês acham? Até porque se fica amargo, se tem essa. Olha só, se a palavra fica amargo, você pode vomitar. Você pode pôr, então ela não é aceita, né? É isso, você tem que aceitar ela doce na boca, mas você tem que aceitar esse reverberar dela no estômago, né? Esse processamento dela, para você não vomitá-la, não descartá-la, né? É. Isso aí, muito bom. E aí, o que mais? O que vocês acharam disso? Bom dia, meninos, tudo bem? Eu vou falar aqui na escola, a gente usa um termo na alfabetização, né? Que diz que quando o aluno está aprendendo, ele está assimilando, é como se estivesse comendo a maçã na boca, né? Ele está mastigando, né? Depois ela desce para o estômago, ele acomoda aquele conhecimento, né? E depois ela faz o processo para o ventre, que é o equilíbrio, né? Aproveitou o que era necessário, o restante vai ser jogado fora. Eu acho que é essa luta mesmo, né? Da gente receber, né? A gente vai, às vezes você ouve uma mensagem que você fala, nossa, é maravilhosa, mas quando você começa a digerir ela, é aquela comida que passou pela boca, e depois você começa a digerir, você fala, nossa, tem algo aqui que está mexendo com tudo, né? E o que que a gente faz? Ou a gente vai tomar um sorrisal, ou a gente permite o organismo processar e ver, né? Então, acho que a questão da palavra de Deus é essa luta que você falou, diária, né? Essa acomodação, né? Que a gente precisa, que o Espírito vem nos revelando que, olha, você ouviu, é doce,
você se alimentou, mas e agora? E agora, como é que você vai demonstrar que essa comida fez efeito? Acho que a parte mais difícil é essa. Aquilo que não presta em você tem que ser eliminado, né? É aquilo que E, tem que sair, né? e como eu passei muito tempo em hospital com meu marido, eles sempre falavam que o intestino é o segundo cérebro, né? Porque é através dele que toda essa mudança, esse desconforto, vai começar a ser efetivado, né? O que realmente não prestou vai embora, mas aquele que ainda tem algum resíduo que pode ocorrer transformação e levar alimento, né, para o corpo, isso aí permanece. Eu achei muito interessante. E outra coisa, como eu estava pensando, né, eu pensei nisso depois que ela falou na maçã aí, né, sobre isso. E outra coisa, é como Paulo falava, né, sobre a questão do conflito entre a carne e o espírito. Né? O que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero fazer, aí isso eu faço, né? Então, é esse conflito, né, que gera transformação, né? Porque só vai ocorrer transformação se existir conflito. Se não existe conflito, não tem o que ser transformado, É. né? É interessante essa expressão, né? Então, olha, então esse trecho a gente pode entender dessas três maneiras. Como a Mara disse, né? Porque a palavra de Deus é maravilhosa, doce para aquele que vive, que recebe, mas para quem não recebe, é muito amargo, né? Porque é condenação e eterna. É muito difícil a gente lidar com isso, né? Principalmente, por exemplo, os nossos queridos que estão perto, é difícil a gente lidar com isso, né? Então, pode ser como a Mara disse, como a Odília disse também, a questão da vida, do proceder da nossa vida, e também com essa interiorização da palavra que traz transformação para nós, né? E a gente tem que tirar. Você sabe que às vezes a gente começa a trabalhar com alguém e a gente começa a ver quanta crença aquela pessoa tem que não é baseada na Bíblia. Quando alguém começa a ler a Bíblia, por exemplo, nós mesmos tínhamos uma crença de que Apocalipse era um livro terrível, né? Nós aprendemos isso. E isso é uma crença, como diria o Augusto Cury, né? É uma crença limitante, me limita, não leio o Apocalipse porque eu não vou entender, né? Aí o Espírito Santo vem e te revela. Os trovões, os 7 trovões trovejam em você. E quando eles trovejam, aí você fala, não, eu vou ler, né? E você vai absorvendo. Só que isso gera em você uma necessidade de mudança. Mesmo para quem já é convertido, né? A gente mesmo, a gente teve que mudar o nosso enfoque de Apocalipse, né? Tivemos que mudar o nosso enfoque de Apocalipse. Não é um livro de terror, é um livro de esperança, né? Mas esperança, por quê? Porque o Espírito Santo está revelando a nossa esperança, né? Bom, Eu fiquei aí, pensando, Edith, deixa eu só fazer um comentário, que assim, eu fiquei pensando exatamente em cima disso que você falou e da oração da Cícera no último, na última reunião que eu não participei, em que ela pediu, ela falou de receber a revelação, né? E eu fiquei pensando o seguinte, o estudo do pastor Hernandes está aí, sei lá há quantos anos que já está na internet o estudo dele, e eu nunca tive coragem né, de acompanhar o estudo de Apocalipse, exatamente por isso, né, por achar, não, é muito difícil, eu não vou entender. E eu fiquei tão agradecida de novo a Deus, né? Porque por essa oportunidade de estar com vocês, de estar estudando o Apocalipse, de estar recebendo não diretamente a revelação, porque ela não está sendo dada diretamente a mim, mas assim, gente, a gente está sendo, os nossos olhos estão sendo abertos, os meus pelo menos, assim, eu estou muito feliz, muito grata mesmo a Deus, porque não aconteceria, né, se não fosse dessa forma, porque eu tive oportunidades e nunca fui atrás. Então, assim, olha, só para registrar que eu estou muito, muito agradecida. e é tão bacana as suas falas, Mara.
Eu estava conversando com a Esther esses dias sobre aquela sua fala da outra reunião que você participou, a sua honestidade e que mexeu, acho que com todo mundo aqui, né? Quando você disse assim, mas por que que eu continuo fazendo aquilo que eu não devia fazer? Mas é uma luta, é essa a nossa luta, né? É essa a nossa luta, né? E a revelação, ela é do Espírito Santo, ela não é dada para nós, o João aqui também, que escreveu, o pastor Hernandes, que recebeu de Deus, cada um de nós, quando recebe, os homens da história que escreveram sobre Apocalipse, ele recebe a revelação para edificar a igreja. Se nós não fizermos isso, vocês estão recebendo a revelação de Deus hoje, é o Espírito Santo quem está revelando no coração de vocês. Se vocês Amém. recebem isso, vocês recebem com propósito, é edificar a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo não é ir pregar lá no templo. A igreja de Cristo é aquele que você anda. Ontem eu estava falando com o rapazinho do Uber, ontem foi placa do meu carro e eu tinha uma reunião. Eu estava falando com o rapazinho no Uber e eu contei para ele sobre um estudo do Abacuque, né? E ele desviado da igreja, querendo voltar para a igreja, tentando se acertar, né? Eu falei, volta enquanto é tempo e tal. Aí ele falou, a senhora quer que eu busque a senhora na volta? Eu falei, eu quero, né? Aí ele falou, então deixa eu pegar o seu número. E ele ficou com o meu número. Aí depois não deu certo, porque ele estava em outro lugar tal, e eu vim para casa com outro Uber. Quando eu cheguei, tinha um recado dele no meu WhatsApp. A senhora não me ajuda a estudar Abacuque? Eu achei tão interessante. Eu falei, ajudo, né? Eu achei tão interessante, porque ali é a igreja é, precisa ser alertada, né? Não é o templo ali, era o táxi dele, o Uber dele, né? O carro dele, né? Porque o Espírito Santo precisava dizer para aquele rapaz que ele precisa se consertar, né? Era para aquele rapaz, não fui eu que, da minha cabeça, eu ia fazer isso, né? Eu ia começar com uma conversa com a pessoa, assim, apesar que eu converso com qualquer um, né? Mas já eu dei até bronca, assim, entre aspas, né? Você precisa se consertar, tal, eu precisei, né? Mas quem é que fala isso? Quem tem essa autoridade? Não somos nós. E se eu falo, ninguém vai dar crédito. A gente falou isso semana passada. Quem é que vai acreditar, né, em nós? Ninguém acredita em nós. Na semana passada nós não falamos isso, né? Mas no Espírito Santo, eles acreditam. Olha, eu até eu não tinha pensado nisso, pensei nisso agora. Olha o nosso medo das vozes que tem aí, como a gente disse a semana passada. Olha como é que a gente vence esse nosso medo dos influencers, dos não sei o quê. A gente não falou que essa seria a voz do que tocava a muitos? A gente vence um por um na força do Espírito Santo. Porque o Senhor não fala para 300 mil assim, ele fala um por um. É a história da graminha que eu já contei para vocês. O Senhor nos vê um por um. E o rapaz ontem era um que Deus precisava tocar. E aí ele bota o meu carro de placa, a reunião que eu tenho que ir, associa tudo e põe nós dois juntos e fala, Edith, é com você agora, é só chutar pro gol. Então, essa... E agora eu vou ter que acompanhar o rapaz, eu vou ter que seguir com ele, mas tudo bem, a gente dá um jeito, né? Então, é interessante você ver essa ação do Espírito Santo, né? Isso é muito magnífico. Vocês não estão aprendendo, não digo aprendendo, mas vocês não estão sendo reveladas na palavra de Deus em Apocalipse à toa, né? É igual aquele que que acha um tesouro, né? E conta para um, conta para outro. Achei, ganhei na loteria, gente, eu ganhei na loteria, estou entendendo. Quando Jesus me revelou isso aqui, eu fiquei tão animada que eu queria falar para todo mundo sobre Apocalipse. Aí umas amigas minhas falavam, menos, menos. Calma, amiga, calma. Porque você fica... Ai, eu queria que todo mundo tivesse essa visão, né? Eu vou ser bem honesta, quando vocês escolheram Apocalipse ano passado, posso contar, Cícera? A Cícera e a Heloísa falaram, meu Deus, Edith do céu! Você tem certeza, amiga? Eu falei, não, vamos pedir a Deus, e Deus vai falar, né?
Aí eu falei assim, porque tem coisas muito fortes em Apocalipse, e nós vamos entrar em algumas aqui que talvez nos confronte bastante, né? Mas eu falei, é tempo da gente ler Apocalipse, é tempo. O Senhor me revelou isso com clareza, né? Bom, falei demais para variar, né? Bom, e aí, por fim, né? O último versículo. Agora já é tempo, já não é mais tempo de revelar só para Israel. Agora é tempo de revelar para todas as nações a respeito de muitos povos. Ai, glória a Deus! Não é mais só aqueles selados lá, agora são as seladas aqui também, né? Muitos povos, nações, línguas e reis. Você vê que eu acho interessantíssimo quando um rei da Inglaterra, por exemplo, vai assumir, ele vai na igreja. Eu sei que é toda uma tradição, que para eles talvez nem tenha, mas, Para o Charles, não. mas Para o eles têm. Charles, não. Para a Não, Rainha Elizabeth, eu acho que tinha. é. Aí você vê, mas tem que ir lá, tem que cumprir o ritual, tem que falar no nome de Cristo, né? Pode ser só protocolo. Ah, não, isso é só protocolo, não interessa. Não importa. É debaixo, ele se curva diante do nome de Cristo. Ah, mas aquele padre lá, ou aqueles bispos lá, são tudo, não tem problema, é debaixo do. Os reis se dobram ao nome de Cristo, não importa os outros, os meios, os homens, né? A gente fala em nome de Cristo. É ele quem divide a história. Pode falar de era comum, de era não sei o quê, mas é ele que divide a história, né? Tudo está registrado aqui, né? Eu, Então, eu acho interessante, eu estava no grupo discipulado, estava conversando com as meninas, pode falar o que for, mas a história é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. ele é o Então, centro, ele é o um centro. marco, ele já é um marco, mesmo que os ateus queiram falar, não, mas ele é É, um marco que representa a história. não tem como negar a importância de pobre, um andarilho pobre, que viveu 33 anos nesse mundo aqui, do primeiro século. Se isso não é prova de que ele é filho de Deus, né, que se revelou durante 2000 anos, ele continua se revelando, né? Ele se revela para nós, ele faz como ele fez comigo, sentou do meu lado e começou a me ensinar Apocalipse, né? Então, se não for isso, você pode ter a venda que você quiser nos seus olhos. Se o Espírito Santo não vier e tirar, você não consegue associar e não consegue entender. Você não consegue ouvir esse rugido do leão. Você não consegue ouvir esses trovões que falam. Mas como é bom quando esses trovões falam. Não, gente, bagunça a gente tudo por dentro. Esses dias eu estava falando para uma mulher, ela falou, mas isso é difícil? Eu falei assim, olha, é, é muito, dói bastante, mas é muito gostoso, é muito profundo. Aí agora que a gente já está estudando há um certo tempo, ela falou, olha, você tinha razão, dói, quebra tudo aquilo que eu acreditava, aquelas besteiras que eu acreditava, mas é bom, é gostoso né? Alimenta, né? Alimenta a alma. É isso, meninas. Amém. Terminamos o É, livrinho? é. Quem que vai orar hoje? Eu posso orar. Opa, então a Angélica ora e a gente encerra. E dando uma última palavrinha aqui sobre esse último versículo, né? É necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Eu acho que aqui também traz a ideia da igreja missional, que é o que você fez naquele carro. A gente passou 2 meses aqui estudando em Romanos a igreja missional. A missão da igreja não é engordar e não é também fazer show. A missão da igreja é atingir um a um com a palavra do Senhor. Então, esse seu testemunho aí do Uber traz exatamente o fecho desse capítulo, a igreja como a missão. Nós somos igreja onde nós estivermos, não sozinhos, claro, mas ali você era a representante, né, do corpo naquele carro, para um rapaz que já esteve no corpo, né? Então, que o Senhor nos ajude a entender essa missão,
a comer esse livro, né? Então, vou orar nesse sentido. Amém. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Pai, que é viva e verdadeira, mais cortante que espada de dois gumes, aquela que penetra até dividir alma e espírito, juntas e medula, aquela, ó Deus, a qual, ao nos alimentarmos, Senhor, nós vamos sim sentir o doce, vamos sim sentir o amargo, mas vamos sim absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para que, ao absorvermos, tenhamos vida e vida em abundância, e que essa vida transborde em nós, para que nós possamos ser testemunhas vivas e profetizarmos, Senhor, vida àquele que estiver ao nosso redor, assim como a Edith fez com aquele rapaz. Ser com aquele rapaz que nós não conhecemos, ser com a Edith, para que ela possa ser um canal livre da ação do Teu Espírito Santo para aquela vida. Assim como para cada uma de nós aqui, que nessa manhã se dispôs a estar aqui para ouvir e aprender e contemplar a Tua palavra e meditar na Tua palavra. Nós não queremos ser meras figuras nesse mundo, nós queremos ser uma igreja missional, uma igreja com um propósito. Queremos ser servas com um propósito, Pai, que nesse dia, onde cada uma das minhas queridas irmãs e eu passarmos, nós façamos a diferença, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada pela Tua palavra, Pai, que é viva e verdadeira, e pela revelação que o Teu Espírito, Senhor, o Teu Espírito, os 7 trovões revelam, Pai, e aquilo que o Senhor deu a João e ele guardou, nós cremos que o Senhor dá a cada uma de nós e vai revelar no seu tempo, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Amém.